Glória a Deus. A paz, igreja. Glória a Deus. Bom dia para você que está em casa. Bom dia para vocês que estão aqui. Glória a Deus. Hoje mais uma manhã, né, de Santa Ceia. Nós vamos estar aí celebrando esse momento tão especial que é Jesus, né? Que Jesus se entregou por nós. Mas antes disso, quero avisar que chegaram os livros. Glória a Deus, chegou, né, para hoje. A verba é para a igreja, amém? Então, você que adquirir... Gente, esse livro é muito bonito. São histórias de vidas que vão edificar você. Talvez você vai se identificar com alguma história aqui, vai usar aquela estratégia que aquela mulher usou. São vidas que foram transformadas, restauradas, inclusive a minha, né, que está aqui no capítulo 4. Então, se você tiver um interesse, no final do culto, está ali os livros, toda a verba para a nossa igreja, para a honra e para a glória do Senhor Jesus, né? Amém? Abra sua Bíblia. Essa pregação, Deus me deu ela na reunião de liderança que nós fizemos aqui na terça-feira. Chegou um momento que minhas pernas bambearam. Aí eu falei, meu Deus, é um momento que eu fiquei com as pernas bambas. É aquele momento quando Deus fala com você assim, é hora de ir pela fé. Aí, naquele momento, o Espírito Santo falou comigo assim, segue a nuvem. E aí eu falei, nossa, Deus me deu uma pregação aqui agora. E o Espírito começou a ministrar no meu coração. Então, lá em Números, capítulo 9, no versículo 16, eu vou falar sobre isso. E depois nós vamos lá em Êxodo 13. E essa palavra ficou queimando no meu coração, porque pregar é muito fácil, queridos. Pregar é fácil. Para quem tem o dom é fácil. Tá? Mas viver que é difícil. É um momento que Deus começa a mexer com você. Um momento em que Deus começa a falar, então vão. A perna bambeia. E a gente sabe que chegou a hora, que a nuvem levantou. Números capítulo 9, no versículo 16, diz assim. Era assim que sempre acontecia. À noite, a nuvem cobria o tabernáculo, tinha aparência de fogo. E cada vez que a nuvem se elevava da tenda, o povo de Israel levantava acampamento e a seguia no lugar no lugar onde a nuvem parava, eles acampavam. A nuvem levantava, era hora de seguir. A nuvem parava, era hora de parar. Amém? Pai, a sua palavra foi lida. E eu te dou graças a Deus pela presença do teu Espírito, que o Senhor é tudo em nós. O Senhor que nos conduz. O Senhor é que nos direciona. E nós cremos nisso. Em nome de Jesus. Amém, igreja? Bom, a primeira vez que a nuvem apareceu foi lá em Êxodo, no capítulo 13. Êxodo 13, 17. Eu vou pedir os meninos para estar comigo aqui. Quando o povo sai do Egito, quando Deus vence Faraó, o povo sai do Egito. Êxodo 13, 17. A palavra de Deus diz assim: quando por fim o Faraó deixou o povo sair, Deus não os conduziu por um caminho curto. Eu vou até mudar a versão aqui, vou colocar na Almeida Corrigida Fiel. E aconteceu que quando o Faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto. Porque Deus disse, para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e volte para o Egito. Veja bem aqui, Deus estava conduzindo aquele povo. Não era Moisés. Era Deus. Deus usava Moisés como líder, mas a direção,
A condução era de Deus. E Deus, quando o faraó deixou aquele povo ir, existiam 2 caminhos. O caminho da terra dos filisteus e um caminho do deserto. O caminho da terra dos filisteus era o caminho mais curto. E o caminho do deserto era um caminho mais longo. E Deus escolheu o caminho mais longo. Deus escolheu o deserto para conduzir aquele povo. Havia um motivo? Aquele povo não tinha uma mentalidade preparada para chegar na terra prometida pelo caminho mais curto. Está começando a entender? Então Deus leva para o deserto para ensinar aquele povo. Porque o deserto é a escola do Senhor. Então quando Deus conduz o povo pelo deserto, Deus está falando assim: antes de você entrar na terra prometida, eu vou te ensinar tudo nesse deserto. Eu vou te ensinar a enfrentar perigos. Eu vou te ensinar a cultuar. Eu vou te ensinar a ter reverência. Eu vou te ensinar a obedecer. O deserto, quando Deus conduz ao deserto, Ele tem uma finalidade: nos preparar para aquilo que Deus já preparou para nós. Porque Deus já tem tudo pronto. Deus já tinha a terra prometida pronta. A sua promessa já está pronta. Porém, você que tem que estar pronto para ela. Senão você... E Deus fala: olha, esse povo não pode passar pela terra dos filisteus, porque lá tem guerra. Tem uma outra passagem que fala que o povo saiu armado. Veja aqui no versículo 18 que diz: mas Deus fez o povo rodear o caminho do deserto do Mar Vermelho, e armados, os filhos de Israel subiram à terra do Egito. Espera aí, eles eram armados, eles tinham armas, mas não sabiam lutar. É como você colocar uma faca na mão de uma criança de 3 anos. Criança não sabe guerrear. Não é o tempo da guerra para essa criança. Não entre em guerras que você não dá conta de vencer. Não entre em pelejas que você ainda não está preparado para enfrentar. Você pode querer voltar para o Egito. Você pode querer voltar para trás. Você pode querer voltar para o tempo de escravidão. O Senhor está falando aqui, nessa manhã: eu estou te preparando para aquilo que eu preparei você. Aquilo que eu preparei para você. Eles precisavam primeiro passar por esse deserto. Agora entenda a diferença. Aqui Deus conduziu ao deserto. É diferente quando Deus te leva ao deserto e quando você arruma uma tribulação para a sua vida. É diferente. É diferente você ser levado ao deserto por Deus do que quando você arruma uma confusão para a sua vida e depois fala que está no deserto. Aí desse deserto quem tem que sair é você. Então Moisés aqui fala no versículo 20... que assim eles partiram para Sucote e acamparam em Etã, à entrada do deserto. Aquele povo estava sendo preparado, treinado por Deus. E uma coisa maravilhosa acontece no versículo 21. E o Senhor ia diante deles de dia numa coluna de nuvem para os guiar no caminho, e de noite numa coluna de fogo para os iluminar, para que caminhassem de dia e de noite. Você não está sozinho nesse deserto. Você não está sozinho nessa situação. Você não está sozinho nessa luta, nesse momento que você está enfrentando. O Senhor está te conduzindo. Deixe o Senhor te conduzir. E uma coisa fantástica é que deserto é areia. Deserto é areia. E ninguém constrói na areia. Ninguém constrói na areia. E essa nuvem, lá em Números 9... essa nuvem, ela se movia, e conforme ela se movia, o povo se movia. Então, se a nuvem pairava
sobre o tabernáculo e ficava, o povo entendia, é hora de ficar. A palavra de Deus diz assim lá no Evangelho de João, quando Nicodemos vai conversar com Jesus, e o Senhor fala para ele assim: Nicodemos, o Espírito, você não sabe de onde vem, nem para onde vai. Esse povo também não sabia para onde ia. Eles eram conduzidos pelo Espírito de Deus que estava na nuvem, que ficava em cima do tabernáculo. Quando ela se erguia, era hora de ir. E o deserto é feito de areia. Eu vou te dizer, não construa alicerce em areia. Não fundamente sua vida, seus projetos em areias de deserto. Porque Deus vai te tirar desse lugar. Não se prenda. O povo de Deus tinham tendas, andavam em tendas. Como eram as tendas? Firmavam as estacas, esticavam as cordas e colocavam as lonas. Mas na hora que Deus falava, vai, tirava as estacas. Ia. Nós temos que entender que o Senhor, quando Ele fala, vai, você tem que ir. Não firme alicerce. O cristão não tem alicerce. O alicerce do cristão é o rio. O alicerce do cristão são os rios do Espírito de Deus. Quando o Senhor nos convida a ir, as pernas tremem. Porque a palavra de Deus diz que o justo viverá pela fé. E viver pela fé é viver por aquilo que eu não estou vendo, mas eu tenho a certeza que é de Deus e que vai dar certo. É bonito pregar. É emocionante. Mas na hora que Deus manda você levantar suas estacas, é hora de ir. Meu Deus. Quando Noé construiu a arca, Noé construiu aquela arca por anos. Por anos. Não chovia. Não estava chovendo quando ele construiu a arca. Ele construiu em cima de uma palavra. Não chovia. Deus pode estar mandando você fazer alguma coisa e não está chovendo ainda. Não está chovendo ainda. E você fala, Deus, isso é impossível. Qual é a possibilidade disso? Deus está falando, faz. Faz porque eu já preparei para você. Apenas siga a nuvem. Apenas siga a nuvem. Porque a provisão sou eu que dou. Porque quem garante esse projeto, quem garante a sua vida, sou eu. Aleluia! Noé construiu anos pregando que ia ter um dilúvio. E ele pregava. E ele pregava. E ele pregava. E ele construía. Noé não era um arquiteto. Ele não sabia construir e Deus capacitou ele. E aquele projeto era um projeto de Deus para Noé. Um projeto de Deus. Tem o dilúvio. A arca foi conduzida por quem? Por Noé? Me responde, igreja. A arca foi conduzida por Noé? Não, a arca foi conduzida por Deus. Esse projeto seu está sendo conduzido por Deus. A sua história é conduzida por Deus.
Não é você que conduz. Lê do engano. Lê do engano. A sua vida você conduz? Você pode ter planos. O coração do homem faz plano, mas a resposta vem do Senhor. Isso nos dá, ao mesmo tempo que isso nos dá um frio na barriga, isso nos dá uma segurança de saber que o Todo-Poderoso está com a mão dele sobre a nossa vida. A arca chega na terra prometida. Noé ficou morando na arca? Não. Ele teve que deixar a arca. Deus falou assim, acabou a arca. O tempo da arca acabou. O tempo da arca chegou ao fim. Mesmo a arca sendo de Deus. Nós precisamos ter discernimento de compreender os tempos e estações de Deus para a nossa vida. Não se apegue. Não se apegue a projetos passados, mesmo sendo de Deus. Porque o que Deus tem, a princípio pode parecer até menor. Porque Noé ia ter que recomeçar. Plantando. Fazendo de novo. Um projeto como um grão de mostarda. Talvez Deus colocou uma semente na sua mão. Mas a semente diz assim, ela é a menor semente que se torna um grande abrolho. E o que regou essa semente? A sua fé e coragem de acreditar na promessa de Deus. A diferença daqueles que conquistam para aqueles que estão na arca, parados, é a coragem de ir, mesmo com medo. Porque fé é você ir, mesmo com medo. Coragem é você ir, mesmo com medo. E acreditando e confiando que o Senhor é o seu pastor e não te faltará em hora nenhuma. Meu Deus! Meu Deus! Sou eu que te conduzo. Sou eu que te levo a pastos verdejantes. Sou eu que te guio nesse deserto, diz o Senhor nessa manhã. Não temas. Êxodo 22 diz que nunca tirou de diante do povo a coluna de nuvem de dia e nem a coluna de fogo à noite. Ele nunca tirou, Ele nunca nos abandonou, Ele nunca irá te abandonar. Porque Ele é maravilhoso, Ele é fiel. Pode hoje ter uma coluna de fogo? Não. Você é o tabernáculo e o fogo já está dentro de você. Você é o tabernáculo já é você. E o Espírito Santo, esse fogo, essa proteção hoje habita dentro de você. Ele vai falar para você, vai. Em Isaías diz assim que uma voz vai nos conduzindo ao caminho. E essa voz fala, vá para a direita, vá para a esquerda ou siga em frente. O Senhor é contigo. Você está ouvindo a voz de Deus? Você está ouvindo Deus te conduzir nessa manhã? Ele é o seu pastor. Ele não vai faltar. Ele te leva às veredas, por mais que o caminho pareça árduo. Por mais que o deserto seja um lugar difícil de caminhar, é melhor estar no deserto com Deus do que no Éden sem Deus. É melhor estar no deserto com Deus, porque Deus está usando essa situação para desenvolver em você algo que você vai precisar lá no lugar da promessa. Tudo que é difícil para nós, tudo que te confronta, tudo que joga para fora o seu pior, pode saber, é Deus te curando, é Deus te ensinando, é Deus te falando, filha, aqui você precisa melhorar. Aqui ainda você não está curado.
Se você entrar lá desse jeito, você vai cair. Meu Deus. É muito bonito ouvir e pregar a palavra de Deus. Mas é preciso fé para levantar a estaca. É preciso fé para sair isso aí em qualquer área da nossa vida. Seja na vida sentimental, seja na vida financeira, na vida profissional. Mudar não é fácil. É preciso ter muita coragem para sair de um lugar confortável e arriscar lugares maiores com Deus. Mas o povo, se tem uma coisa que você vai sair aqui hoje entendendo, não faça fundamento, não crie alicerce no deserto. Isso é passageiro. Deserto é passageiro. Levante estacas quando Deus mandar. A nuvem levantava, é hora de ir. Então o povo já começava a recolher as tendas. Bora, bora. Como diz o pastor Jefferson, bora, bora. Hoje o Senhor está nos convidando a ser conduzido pela fé. Porque Abraão era o pai da fé. Porque ele foi mesmo sem saber para onde ia. Ele ouviu aquela voz. E ele foi. Pela fé ele acreditou no que Deus havia preparado para ele. E o interessante é que, na maioria das vezes, o que Deus preparou para nós vem de maneira que a gente nunca imaginou. E a gente fala, meu Deus, isso não é para mim. Não é assim que eu queria, Deus. Não é a maneira que eu imaginei. Eu idealizei algo. Eu idealizei assim. Eu pensei que ia ser assim. Não, isso não é de Deus, porque não pode ser de Deus, porque eu imaginei assim, Deus falou que ia ser assim. Mas a Bíblia fala que Deus não vê como o homem vê. A Bíblia ela é clara em dizer que Deus não vê como o homem vê. O homem vê a aparência, mas Deus vê o coração. Por isso que você não deve enxergar com o olho da carne, sim com o olho espiritual. Por isso que o dom de discernimento de espíritos, o dom de discernimento é fundamental sobre a sua vida, para você entender se aquilo veio do Senhor ou se é fruto do seu querer, fruto do seu coração. Você precisa enxergar a nuvem. Você precisa enxergar a nuvem. Você precisa enxergar o movimento da nuvem para você seguir a nuvem. O que Deus está pedindo você nessa manhã? O que Deus está falando assim, agora é hora de ir. Agora é hora de largar. É na vida profissional? Na vida sentimental? Um namoro que não é de Deus? Um noivado que não é de Deus? Algo que você vê? Ou talvez Deus está falando, vai filha, isso é meu. Vai, sou eu que estou mandando, vai. Ai Deus, mas aqui está tão bom. Deus, esse lugar aqui é perfeito. Deus, mas eu não tenho dinheiro. Mas eu não estou perguntando se você tem dinheiro. Isso é Deus conversando com você. Mas eu não estou perguntando se você tem condição. Estou mandando você ir. As demais coisas são acrescentadas. Acho que tem um bom tempo aqui que Deus está querendo nos encorajar a acreditar mais que a nuvem está nesse lugar. Meu Deus. Levante as estacas. Desmonte essa tenda.
e siga a nuvem. Ela te protege de dia, ela faz sombra para você. E à noite ela te aquece. Ela não deixa você sentir frio. Nessa manhã de ceia, essa palavra vem nos mostrar o que está escrito em Êxodo, que Ele nunca tirou de diante do povo. Ele nunca tirou de nós o Espírito dele que nos conduz. Você nunca está sozinho. Jesus, ele disse: eis que estou convosco até a consumação dos tempos. Você não é sozinho. Talvez você até declarou, mas ninguém me ajuda. Eu não tenho ninguém. E o Senhor está dizendo: eu sou contigo. Eu sou o seu pastor. Hoje nós vamos cear e celebrar essa presença maravilhosa. Celebrar essa presença maravilhosa. Esse fogo que queima. Essa nuvem que nos conduz. Que nunca nos desamparou e nunca nos desamparará. Pastora, mas eu tenho medo. Pastora, eu tenho medo. Eu também. Eu também. Quem não tem, gente? Quem não tem? Porque a gente é muito apegado na segurança, não é mesmo? Não, aí a gente fala assim: se eu tiver dinheiro, eu vou. Se eu tiver essa situação, se eu tiver um novo emprego, eu vou. Aí Deus arranca tudo. E Deus fala assim: não, você tem que mudar essa frase. Você tem que falar: se eu tiver Deus, eu vou. Se eu tiver Deus, eu vou. Se eu estiver com Deus, eu vou. Porque eu sei que Ele é a provisão no meu caminho. Ele é a minha provisão, Ele é tudo. Se eu tenho Deus, eu tenho tudo. A minha segurança. Uns confiam em carros, príncipes e cavalos, mas nós fazemos menção ao nome do Senhor, ao nome do Senhor dos exércitos. A glória tem que ser dele. Toda honra e glória tem que ser dele. Ele que é o provedor da nossa vida. Nós vamos cear, pode trazer a ceia. E Deus hoje quer dizer para nós assim: você vive pela fé? Em quê? Em quem está a sua fé? Eu tinha muito medo de andar de avião ainda, né? Quem não tem, né, gente? E um dia eu estava entrando no avião e o meu medo é o seguinte: meu Deus, tem uma pessoa ali no controle, a gente está na mão daquela pessoa. Se essa pessoa resolver enfiar o avião num monte, nós vamos morrer todo mundo. E eu tinha aquela coisa, né? Aí eu estava subindo no avião, assim, entrando, não dessa vez, da outra vez. E o Senhor, aí eu falei, eu ficava nervosa porque na verdade quem queria estar no controle era eu, né? Né? Não é assim? Aí eu falei, outra pessoa no controle, e Deus falou assim: não, você está enganada. Eu que estou no controle. Gente, a partir daquele dia, acabou aquele medo. Porque eu falei assim: Deus, o Senhor está no controle. Se eu quiser, vai acontecer.
todas as coisas estão no seu controle. Eu quero que nessa manhã hoje, você saia daqui numa certeza absoluta dentro do seu coração. Em todas as coisas, Deus está no controle. Ele não perdeu o controle. Ele está preparando algo precioso para você. Aliás, Ele está te preparando, te deixando precioso para algo que Ele já construiu para nós. Ele está no controle. Isso desperta uma confiança na gente. Isso coloca o nosso coração mais calmo. Nos momentos que você assustar, nos momentos difíceis da sua vida, nos desafios que você enfrentar, nas lutas e tribulações, entenda uma coisa: Deus está no controle. Vá pela fé. Levante suas estacas.